suo spirito. La carità non fa rumore, solo quando è pura coltiviamo l'altruismo come una preghiera. Con tutto il cuore, con tutta la mente. Eu me chamo Rejane Reichenbach Gelati. E eu, Hildo Luiz Gelati. Nós somos casados há 32 anos, temos 2 filhas e 3 netas. 2 estão conosco, uma está no céu. Nós somos bancários aposentados e pertencemos à paróquia Nossa Senhora das Dores. Além do nosso serviço no Conselho Paroquial, a gente pertence também ao movimento de cursilhos há 15 anos. Nessa caminhada de paróquia, de movimento, eu só vou fazer uma pequena introdução em relação à paróquia, que primeiro, que nós não, como se diz na gíria, não caímos de paraquedas na paróquia. Nós, tanto a Rejane quanto eu, temos um histórico de participação junto com nossos pais em outras capelas pertencentes a outras paróquias. Eu desde pequenininho, a Rejane também. Então a gente primeiro trabalhou em paróquia e depois a gente foi para o movimento. Como é que isso acontece normalmente? As pessoas são convidadas para um retiro e aí elas acabam gostando, se apaixonando e indo para um determinado movimento. Nós não, nós viemos de uma paróquia, de um serviço paroquial, de um serviço de igreja para dentro de um movimento. Muito bem. Em relação ao movimento de auxílio à cristandade, eu gostaria de fazer uma pequena introdução também. Ele é um movimento em nível mundial, é um movimento eclesial. Ele tem seus estatutos, seus regulamentos próprios e especificamente no Brasil ele tem um grupo executivo nacional, um grupo executivo regional e um grupo executivo diocesano. Além disso, ele tem dentro das paróquias, aquelas que aderirem, os seus setores. Particularmente aqui em Santa Maria, até 2 anos atrás a gente usava a estrutura da Casa de Retiro e hoje a gente usa a estrutura da Paróquia Nossa Senhora das Dores para os nossos encontros, que hoje estão virtuais, e nossos retiros, desde o ano passado, nós estamos utilizando o Seminário São José. Por que essa introdução? Para que as pessoas tenham um entendimento do que é o movimento. O movimento, ele basicamente, a adesão ao movimento se dá através de um retiro de 3 dias, onde a pessoa compra a ideia ou não compra a ideia. Então, é nesse sentido que eu faço a introdução. Bom, agora vamos para a questão de nós como leigos dentro da igreja. Nós, eu, Hildo e Rejane e as nossas filhas. O nosso vínculo com algum movimento, alguma pastoral, ao conselho paroquial das igrejas, ele é muito importante, porque mantém a chama da fé acesa dentro da gente. Porque é muito fácil hoje em dia a gente ir se afastando da igreja, se afastando de Deus, se afastando das nossas crenças, porque o mundo tem muitos apelos. Então, se a gente tiver essa perseverança de pertencer a um desses trabalhos ligados à igreja, dentro das nossas capacidades e nossas possibilidades, isso vai nos realizar muito melhor como seres humanos, porque nós vamos estar no meio de pessoas que também acreditam na mensagem de Jesus Cristo, que também querem um mundo melhor. E o leigo é muito importante no sentido que é o leigo que vai estar na sociedade, é o leigo que vai estar nas empresas, nas escolas, nos hospitais, nas universidades, mostrando como é um cristão. Então, se a gente tiver uma postura de ser um cristão comprometido, fazendo as coisas corretamente e dando nosso testemunho de que a gente tem fé, mas a gente é um profissional, a gente tem as mesmas habilidades que os outros, vai mostrar para as outras pessoas que ter fé não é incompatível com estar no mercado de trabalho. Nosso trabalho era
um trabalho assim de onde existia competição, como todos hoje, né? Existe a competitividade. E a fé não atrapalha nisso. A fé nos dá força, nos dá o sustento e nos ajuda na caminhada do dia a dia. E como é que a gente alimenta essa fé? Estando ligado, tendo um compromisso com a igreja. O nosso trabalho também no Conselho Paroquial das Dores, onde a gente ajuda a fazer os risotos, a promover as festas da padroeira. Isso aí nos mantém numa comunidade de fé e nos alimenta no dia a dia, porque lá nós convivemos com a comunidade que também tem como guia Jesus. Assim, o leigo hoje, ele um exemplo muito prático para o leigo hoje é a parábola da semeadura. Por quê? Porque nós, como católicos leigos, que digamos praticantes, nós temos que ter sempre em mente a parábola da semeadura. Nós sempre temos que ver que a gente semeia e nem todas as sementes vão germinar. Mas se aquela partezinha que germina nas nossas comunidades, essa é a parte importante. Então, assim, isso é o pressuposto para qualquer coisa, para a família, para a comunidade, para os movimentos, para a própria igreja. Então, assim, semear, que alguma coisa a gente vai conseguir colher sempre. No movimento de cursilhos, além dos retiros, a gente tem encontros semanais. E nesses encontros semanais se estuda os documentos da igreja, as diretrizes do Papa, a gente se aprofunda na fé e desenvolve assim, todo um estudo que vai nos dar sustentação para quando chegar o momento do retiro a gente estar preparado. Atualmente, em função de não podermos nos reunir, as nossas escolas têm sido virtuais. Nós não deixamos nem uma semana de fazer os nossos encontros, porque isso nos mantém agregados. Então, pertencer a uma pastoral, a um ministério, a um movimento, é um dever de todo batizado, né? Porque todos os batizados têm esse dever de evangelizar, de mostrar que existe algo maior, que é Deus, que existe a proteção divina, que existe Jesus nos dando um caminho para que a gente possa seguir. E estando comprometido, esse caminho fica bem mais tranquilo. Uma coisa assim que a gente não pode dissociar é da igreja da forma tradicional, ou seja, o padre, a missa, o contexto paroquial, que esses são insubstituíveis. Mas assim, eu participo do movimento tal, eu não preciso ir na missa, por exemplo. Isso não existe. Eu acho assim, a missa dominical, ou eu, nesses tempos de hoje, com as suas limitações, assistir uma missa pela televisão ou escutar no rádio, isso a gente nem isso é que nem qualidade hoje. Quando se falava ISO 9001, 9002, 9010, sei lá, hoje nem se fala, porque isso já é uma etapa do mundo que já está superada. Isso é que nem ir na missa. Hoje, para o católico, ir na missa é uma coisa assim, isso não se discute. Eu posso até ter minhas limitações. Então, assim, começa por aí. A partir daí, a gente vai nos enquadrando dentro daquilo das nossas aptidões. Na minha aptidão hoje é trabalhar no Conselho Paroquial nas festas. Bom, é um serviço. A minha aptidão é trabalhar no movimento de cursilho. O movimento de cursilho, um tempo atrás, me chamou para coordenar o diocesano. Fiz a minha parte. Aí ele me chama para ser conselheiro, me chama para trabalhar no jubileu que o movimento está completando 50 anos aqui em Santa Maria. Então são coisas que a gente vai fazendo. Nesse meio tempo tem a vida da gente. A gente não deixou de viver, a gente não deixou de ter família, de pai, mãe, filho, neto. A gente continua vivendo. Então e aí a gente vai se adaptando. Então, às vezes, eu não posso trabalhar, não posso fazer tal coisa, por isso, por aquele outro. O nosso exemplo, eu fui convidado, quando fazem 15 que nós participamos do primeiro retiro, eu tinha sido convidado há quase 20 anos antes e achei que não fui.
acabei indo depois. Mas são essas coisas assim que... Mas eu não deixei nesses 15 anos, nesse tempo todo, eu não deixei de ser católico. E eu acho que isso é importante. Eu participei de um momento lá num retiro da igreja, eu sou católico formado, não preciso mais... Não é assim. E então é que nem esses dias eu ouvi do próprio Padre Clésio, numa homilia dele, a questão do católico do IBGE. E isso está cheio. E nos tempos de hoje, que a gente não vai entrar em detalhes, e isso está sendo, digamos assim, uma espécie de charme. Eu sou católico, eu sou evangélico. Não, a gente tem que ser católico e defender. Não é católico da porta da igreja para dentro, é católico no mundo. Eu acho que esse é o principal desafio do leigo hoje, é dizer: eu sou católico, eu vou na missa, eu participo numa pastoral, eu participo no movimento, e tem que ter coragem de fazer essas coisas. O carisma do nosso movimento é a evangelização dos ambientes. Então, como cristãos, nós vamos estar no mundo, como eu já falei. Então, evangelizando os ambientes, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de ser, com a nossa ética, com o nosso compromisso. Então, é importante a gente ter em mente sempre, e é uma coisa que a gente bate muito no movimento, no Evangelho de São Mateus, nós temos que ser sal, fermento e luz desse mundo que está tão carente hoje em dia. Então, nós sendo sal, daremos mais sabor. Nós sendo fermento, nós daremos leveza aos nossos ambientes. E nós sendo luz, nós poderemos ser uma guia para as outras pessoas que também conhecem ou querem conhecer Jesus, os seus ensinamentos e o reino de Deus.